Olá, minhas amigas e meus amigos, seguidores aqui do Siga Direito. Este aqui é o terceiro episódio da segunda temporada e eu sou o Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Como a gente gostou tanto do segundo episódio, né, assim, e a gente trancou o estúdio. Exatamente. Ou seja, o João não vai poder sair agora tão cedo, decidimos fazer mais um vídeo com ele aqui para os nossos seguidores. Pelo menos me deram um pouquinho de água aqui, né? Já que você falou que não tem cachê, né? Exatamente, estamos pagando em água. É quase um cárcere privado. Mas é isso, meus amigos. Então, João, obrigado por nos prestigiar mais uma vez aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. É um caso prático. É um alerta que a gente faz para todo mundo, porque é algo muito mais comum do que as pessoas imaginam. Não é isso? Sim. Nós vamos falar de um golpe que costuma ser aplicado em todo o Brasil e é um golpe que envolve uma transação imobiliária, ou seja, muito dinheiro. Então, quem assistir até o final não cairá nesse golpe, pode ficar tranquilo. O golpe tá aí, mas você não vai cair não. Exatamente. Exato. Pessoal, então, para quem não assistiu o nosso episódio 2, né, o segundo episódio da segunda temporada, nós estamos aqui com um querido amigo, João Pedro Câmara, que foi registrador de imóveis durante 15 anos aqui no Distrito Federal, um dos maiores cartórios de registro de imóveis de Brasília, é professor de Direito Imobiliário, também já foi tabelião e registrador civil no estado da Bahia, e está aqui nós estamos com o privilégio de tê-lo aqui, né? O privilégio é meu. Dando uma aula sobre direito imobiliário, então nós tivemos ele no segundo episódio e foi tão bom que decidimos fazer esse terceiro episódio para tratar de golpes, né, João? Falar sobre golpes envolvendo as transações imobiliárias. Você tem um caso concreto para nos contar, né? Perfeito. Esse caso que a gente começou já a conversar aqui e os meus amigos acharam interessante passar para vocês, espectadores aqui do Siga Direito, foi um caso que aconteceu quando eu era registrador de imóveis substituto aqui no primeiro ofício de registro de imóveis do Distrito Federal e envolve terreno vazio. Pessoal, comprar terreno vazio tem de ter muito cuidado, tá? O terreno vazio, você não tem chave dele. Exato. Né? Então, qualquer pilantra, qualquer picareta que queira se passar ou pelo próprio proprietário ou pelo representante do proprietário, ele basta levar você até o lote e dizer, é este lote. Exato. Né? E ninguém se preocupa quando vai comprar lote em falar, depois que vai com o corretor, depois que vai com o vendedor, voltar lá e tentar falar com o vizinho. Olha, você conhece o dono desse lote? Você sabe quem é? Né? As pessoas não fazem isso. Tá? Lote vazio tem esse problema. Aí você vai dizer assim, a gente pode perguntar, mas o registro de imóveis não dá segurança? O registro de imóveis dá segurança sim, mas olha só que interessante. No registro imobiliário vai estar o nome do João Henrique Barbosa, né, como proprietário do imóvel. Lembrando que as certidões são públicas, As certidões são públicas, vai estar o nome do João Henrique Barbosa, né? Porém, o engenho humano para maldade não tem limite. Não tem limite. Então a pessoa descobre, a pessoa fica olhando, né, durante alguns meses, anos, se chega alguém no imóvel, se não chega, se começa a construir alguma coisa. E o falsário, ele pega a certidão do imóvel, vê o nome do proprietário, lá tem os dados desse proprietário, como CPF, identidade. Esse falsário forja um documento de identidade do João com a foto dele ou de uma outra pessoa que seja um laranja e ele procura um cartório de notas para lavrar uma procuração. Ele lavra uma procuração como se fosse o João para um terceiro também da quadrilha. E essa pessoa passa a agir como se representante fosse do proprietário do lote. Exato. Né? E aí começa a vender. Então, um truque simples já para evitar isso aí é a pessoa, quando comprar um imóvel, um lote, perguntar para os vizinhos daquela rua. Isso já é uma grande sacada, uma grande medida que a pessoa pode fazer.
Uma outra questão, esse golpe especificamente que aconteceu, que ia acontecer, né, que estava sendo engendrado e, graças a Deus, não foi adiante por conta justamente do registro imobiliário, né, e também da diligência do notário, né, esse golpe, a pessoa proprietária na matrícula, aquela pessoa cujo nome estava como proprietário na matrícula, ela faleceu. E como era uma pessoa de muitas posses e não morava no Distrito Federal, esse imóvel era aqui no Lago Sul, né, uma região nobre do Distrito Federal, né, um lote lá no Lago Sul. Esse lote devia valer no mínimo 1,5 milhão, 2 milhões de reais, né? Essa pessoa não morava aqui. E como era uma pessoa riquíssima, o inventário estava demorando. O inventário judicial estava demorando. E os herdeiros, certa vez, foram alertados que havia alguém anunciando esse lote em jornal. Na época ainda tinha o jornal em papel, ainda existe, mas Vai hoje... que foi o vizinho que viu, né? Mas, opa, fulano tá vendendo. Exatamente. Às vezes o vizinho viu e falou assim, olha, mas o fulano morreu, os filhos estão fazendo inventário, e alertou. Fato é que essa pessoa chegou ao cartório onde eu trabalhava, onde eu era o registrador substituto, e falou, olha, aconteceu isso aqui, olha, a pessoa morreu, o processo de inventário está correndo em São Paulo, mas vai demorar ainda a acabar. O que eu posso fazer para que esse golpe não se efetive? E aí a sugestão nossa foi para que se averbasse na matrícula do imóvel, a pedido dos herdeiros desse proprietário que morreu, averbasse que ele morreu, averbasse o óbito dele, né? Em que pese a lei de registros públicos, ela trazer um rol de atos que são registráveis e averbáveis nas matrículas dos imóveis, lá também diz que quaisquer circunstâncias, situações que de alguma forma influenciem nos direitos sobre o imóvel ou tenham a ver com os titulares de direitos sobre o imóvel, podem ser averbadas na matrícula do imóvel para dar publicidade, para dar notícia daquela situação que é importante. Perfeito. E aí, nesse caso, a pessoa pediu a averbação, né? O advogado dos herdeiros pediu que se averbasse na matrícula o óbito dessa pessoa. Por quê? Se alguém tivesse a intenção de vender, se passar pela pessoa, o comprador já ia ver, peraí, essa pessoa morreu. Isso porque o óbito, então, passaria a constar lá na certidão de matrícula e ônus do imóvel. Sim. Ou seja, todo mundo que pedisse essa certidão veria, olha, o proprietário morreu. Desde tal dia. Desde tal dia. Então, qualquer documento posterior, por exemplo, uma procuração... A procuração, e foi o caso, a procuração foi lavrada posteriormente à data da morte. A gente falou no último episódio, né, que os cartórios evoluíram muito, mas a gente ainda não faz procuração de espírito. Né? Ainda existe uma restrição. Ainda existe. Dá para psicografar, mas ainda não tá valendo, o enotariado ainda não chegou lá no nosso lar. Ainda não. Ainda não. Então, haveria a presunção de que aquele documento é falso, né? Sim, Se o documento foi feito após o falecimento, como é que o falecido fez aquele documento? E hoje, nós estamos falando de uma situação que ocorreu há mais de 10 anos. Hoje, essa fraude que aconteceu perante um tabelião, que foi quem lavrou a procuração, esse tabelião foi induzido em erro. Com certeza. Né? Ele, na verdade, pegou uma documentação com a aparência de real, uma identidade falsificada e que ele não conseguiu detectar essa falsidade. Hoje, vocês podem falar com mais propriedade que eu sobre isso, vocês que são notários, temos várias possibilidades de detectar uma fraude como essa, não é isso? Sim, sem sombra de dúvidas. E uma questão também interessante, João, é que é o seguinte, normalmente quando o falsário ele chega no cartório, o documento é novo, né? Parece que acabou de sair da máquina de né? E normalmente as cédulas que fazem esse documento são verdadeiras.
E eles Perfeito. utilizam, assim, os furos. Porque as quadrilhas se especializaram em roubar papel de segurança da Secretaria Exatamente. de Segurança Exatamente. Pública. Perfeito. Então, assim, o documento, se você pegar ele materialmente, ele é autêntico. Autêntico, exato. Ele é ideologicamente falso. Ou seja, eu acrescento uma informação fraudulenta em um documento materialmente autêntico. Então veja a dificuldade. E uma crítica que eu aproveito para fazer aqui é que no Brasil você consegue fazer uma identidade em cada estado da federação. Eu posso ter 27 identidades no Brasil Exatamente. diferentes. Perfeito. E uma- Fora as dos conselhos de Conselhos, profissões e tal. exatamente. Carteira Nacional de OAB, Habilitação. CRM. Né? Então, assim, o Brasil, né, parece que ao invés de centralizar, o único documento que é uniformizado é a CNH e o CPF, né? O CPF também é o Sim. único, que é um número único. O RG não. Então eu vou em cada estado e faço um RG. É. E eu posso ter 27 RGs Exato. válidos e E autênticos. com um perigo muito grande, né, Vigílio? Que as polícias civis não se comunicam. Então, eu Exato. tenho no DF um banco de dados, eu tenho no Goiás outro banco de dados, no Espírito Santo outro e por aí Exato. vai. Então, também é um golpe que acontece E muito, né? As cada pessoas... estado tem um procedimento de segurança Exatamente, específico. é. Então, por exemplo, você vai no Ceará, são 15 números o RG, né? Em Minas Gerais são 5. No DF tem 3 furinhos. Você não tem um padrão. Você não tem a marca d'água padronizada, você não tem uma como é que eu posso... A confecção, ela é totalmente descentralizada. Sim, É. e Isso- depende até de questões políticas também, quando você certeza. tira um diretor, coloca outro, aí muda o padrão. Essa mudança de padrão, ela também não segue uma certa regra, né? Ah, não, vamos colocar assim, vai mudar agora de Secretaria de Segurança Exato. Pública para Secretaria de Estado de Segurança Pública. É, Então não exato, tem exato. Você se perde. E aí o tabelião, o escrevente, acaba sendo induzido a erro, porque a quadrilha é especializada, muitas vezes tem aquelas impressoras, né, industriais, Sim. que fazem com perfeição aquele documento. Ele apresenta no cartório, nós não temos como consultar, nós não temos um banco de dados. Não. Deixa eu consultar esse RG, né? É. E acaba que a gente pode ser induzido a erro. Então a gente tem que se cercar de cuidados outros É. para evitar esse tipo de golpe. E né? isso nós estamos falando de documentos que são produzidos com papel especial, mas existem secretarias de Estado aí que emitem um documento que é quase digital, né? Até com assinatura digital, que você não consegue identificar nenhum elemento de segurança, Verdade, né? verdade. Isso também é um perigo muito Nenhum grande. alto relevo. Exatamente, é. É por isso que os cartórios de notas investem muito em cursos de preparação para os funcionários. né? E Documentoscopia, grafotecnia. para a gente identificar quando uma assinatura é falsa. Então, só que nós não somos peritos, né? Então é muito complicado. E é dinâmico, né? Chegou o documento para fazer uma procuração, por exemplo, o escrevente pega ali, ele tem, sei lá, 5 minutos ali para fazer a procuração, observar se o documento é válido, verdadeiro, observar se a pessoa que está na frente dele realmente, de fato, é aquela pessoa que apresenta o documento. É muito E rápido. normalmente o falsário é o seguinte, João, você não tem essa vivência. Você foi tabelião um pouquinho, né? Na Bahia, no interior da Bahia. na Bahia. Peguei alguns casos. Pegou? lá, Pegou? Peguei alguns casos. Lá no JK, onde a gente trabalha, de vez em quando a gente pega, né? Desconfia. Aí a gente vai ali, só um minutinho, eu vou fazer uma verificação aqui do documento, a pessoa, ó, Vai embora. e larga pra trás aquele RG sem vergonha. Nós temos caixas e caixas lá, né? verdade, De documentos é. assim. E o que é interessante desse caso, viu, Virgílio? É que se nós não tivéssemos averbado o óbito, o tabelião daqui de Brasília, com a procuração, porque a procuração era formalmente perfeita, Exato. válida. Foi um tabelião que lavrou essa procuração. Normalmente em outro estado. Em outro estado, foi um tabelião que lavrou essa procuração. O documento que foi utilizado é que era falso. Isso. A pessoa se apresentou como o João, mas não era o João. Mas a procuração diz que foi o João que compareceu lá. O cartório que ia lavrar a escritura de compra e venda, ou seja, o contrato de compra e venda, ele partia do pressuposto legal de que a procuração era válida. A procuração era válida, não tinha nada de errado. Se ele consultasse Sensec, né, que é um sistema próprio dos tabeliães para verificar se foi lavrado naquele cartório, aquele instrumento mesmo, Se o tabelião que assinou de fato era possui tabelião. E aí Se ia estar consultasse, perfeito. inclusive, o próprio cartório. O próprio cartório, se até se ligasse lá e falasse com o tabelião, não, fui eu que lavrei mesmo. E aí o cartório que fosse lavrar a escritura, ele estaria lavrando
dentro das normas, né? E aí esse caso foi impedido justamente pela averbação do óbito. Por quê? Porque o tabelião, para lavrar a escritura, ele precisa pedir uma certidão de ônus. Sim. E aí, como tinha um óbito lá, e ele estava com uma procuração lavrada depois do óbito do vendedor, Identificou ali na hora identificou na hora mesmo que se tratava de uma fraude. Então, se evitou um prejuízo aí de... Não, olha a dica que o João Milionário. Pedro tá 1,5 dando aqui para os nossos 2 milhões. seguidores, hein? Olha a dica importantíssima. Se você tem parente que faleceu, tem imóvel vazio, lote vazio em qualquer lugar, olha aí a observação, né? Vai lá, peça para o cartório de registro de imóveis averbar o óbito, né? Exato. Porque você já blinda ali Ele alguma deu várias dicas interessantes. Primeiro, atenção ao comprar um lote vazio, né? Converse Perfeito. com os vizinhos, procure obter informações sobre o verdadeiro proprietário. Em relação à documentação, desconfie quando, por exemplo, o imóvel é em Brasília, a procuração foi feita em Minas Gerais, né? Comece a procurar essas questões aí, a analisar com cuidado esses Por documentos. que o de vendedor fora. estaria lá? Exato. Por que o vendedor, será que ele não poderia comparecer pessoalmente? Eu não queria fazer a transação por procuração. É uma decisão que você pode tomar. Sim, sim. Perfeito. Inclusive está no provimento de Brasília, por exemplo, provimento geral da Corregedoria, que o comprador, ele pode dizer se ele quer ou não formalizar Por procuração. Por procuração. Exato. Perfeito. Então são cuidados, né, que às vezes valem um patrimônio de uma vida inteira, né? Ah, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Quando o suposto vendedor exige pagamento em dinheiro, em espécie, né? Desconfie. Para que eu tenho que fazer uma transação de R$1,5 milhão em espécie? Por que a pessoa quer receber em dinheiro? Ela não quer que deposite na conta. E o próprio sinal também, né? Que, não, dá logo o sinal aqui, porque senão vai perder o negócio. Uma venda também por um valor muito abaixo do Exatamente. mercado. Exato. Né? exato. Existe isso também. Então, tudo isso são precauções que a gente pode tomar. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Né? Perfeito. Então, assim, o imóvel custa R$1,5 milhão, o cara está anunciando por 800 mil e dizendo que está com pressa para vender e quer receber em dinheiro. Pelo amor de Deus. Sem olhar o documento, eu falo, cai fora. Né? Porque não existe milagre nessa área, né? não. As pessoas sabem o preço das coisas. Hoje em dia, então, que você vai na internet e consegue fazer a pesquisa, você sabe exatamente quanto vale aquele imóvel. Então, é desconfiar, né, para evitar esse tipo de golpe. Porque o que a gente costuma falar aqui, João, a casa própria é o patrimônio de uma vida inteira, né? O brasileiro já nasce com aquela ideia incutida, quem casa, quer casa, né? Perfeito. Então você, às vezes, trabalha 20, 30 anos para comprar um imóvel, né? E aí naquela ganância de se beneficiar, porque o preço está bom, não sei o quê, faz de qualquer jeito o negócio e acaba levando um prejuízo talvez irrecuperável. Os golpes financeiros são sempre assim, né? Você, no afã de, entre aspas, se dar bem, né? Ter um ganho extraordinário, você se assoda e faz um Você negócio. vê a pirâmide financeira, né? Verdade. O golpe do bilhete premiado. Todo mundo que caiu no golpe do bilhete premiado tentou passar a perna no coitado que estava vendendo o bilhete. Verdade. Por isso é que muitos casos de estelionato, as pessoas que são as vítimas têm vergonha de denunciar. Porque ela, na verdade, queria passar a perna. Ela achava que O cara estava se dando como é bem. que O cara né? se finge ignorante. Eu ganhei aqui na loteria, mas eu não sei onde é que pega o prêmio e tal. Aí a pessoa cresce o olho, compra o bilhete, né, querendo passar a perna e acaba levando o golpe. É verdade. Então, em muitos casos, o estelionato, a vítima também tentou se dar bem. Tem situações assim. Não Tem é outras verdade? que não, mas tem outras que situações não, assim. é verdade. Com certeza. Então, assim, muita atenção com esse tipo de negociação, com esse tipo de documentação. Eu acho que é muito válido o que a gente brinca aqui. Se uma pessoa assistir ao nosso vídeo e deixar de cair nesse golpe, já valeu. É verdade. Né? Nosso salário já está pago. É verdade. Porque isso aconteceu. O primeiro vídeo da mesmo. história do Siga Direito, nós trouxemos um delegado aqui, Dr. João Guilherme, que falou sobre um golpe que era aplicado nesses sites de venda de carro. E aí, tempos depois, nós recebemos uma mensagem dizendo, olha, um primo meu ia caindo no golpe, graças a vocês ele não caiu. Mas que maravilha. Quanto vale isso, meu amigo? Que maravilha. Esse é o nosso melhor Que salário. maravilha, Sério, que de maravilha. coração. Perfeito. Ô, João, e caminhando aqui para finalização, mas interessante o que você trouxe para nós, esse caso concreto, que muita gente critica a atuação dos cartórios, mas não faz ideia
do número de golpes e patrimônios que são... Golpes que são evitados e patrimônios que são preservados por conta da atuação dos cartórios, né? Sim. Então, existem muitos proprietários de imóveis que nem ficam sabendo que o imóvel dele foi sim. objeto de uma tentativa de Verdade, golpe João. que o cartório Evitou. evitou, Sim, né? perfeito. Então, assim, a segurança que o cartório traz, né, os cartórios, de maneira geral, traz para a população é muito grande. É. E muita gente cai no golpe por falta de informação. É Simples verdade. assim, né? Tem até o zelador do meu prédio que, infelizmente, caiu no golpe, perdeu 20 mil reais comprando um lote baseado num instrumento particular, de cessão de posse, fraudulento. Só que ele só me procurou depois. Ou Segundo seja, ele colocou o contrato, fraude, não sei o quê, na internet, aí viu que eu trabalhava em cartório. Só aí que ele descobriu. Entendi. Então agora a gente está tentando ver se ele consegue se ressarcir desse prejuízo, que para ele foi o dinheiro de uma vida inteira, né? Foi 20 mil reais. Ele vendeu moto, vendeu tudo, confiou na boa-fé do infeliz lá, né? Do fraudador lá, né? Do falsário, e aí perdeu o dinheiro que ele guardou com muita dificuldade. Patrimônio da Então, vida. informação, né, tem muito valor. Se você tem a informação certa na hora certa, você evita problemas assim, Verdade. enormes, né? Com Mas certeza. é isso, meus amigos. Mais uma vez aqui, foi um prazer, viu, João? Eu que agradeço mais uma vez aqui, é sempre muito bom. Eu falei para vocês, essa conversa informal, né, e a gente passar essas experiências que nós temos nessa área para o público em geral, para você que está aí do outro lado, que não conhece dos meandros dessa atividade, é fundamental, é perfeito. Eu estava conversando hoje, só para a gente finalizar, não quero me estender, estava conversando hoje com meus filhos a respeito, porque um filho falou assim, por que eu vou querer saber a capital da Eslovênia, né? Eu falo, eu também questiono muito isso. Eu acho que você precisa saber muito mais, né, sobre cidadania, É verdade. né? Você precisa saber muito mais sobre cidadania, sobre como defender meus direitos, Exato. aonde que eu vou para defender meu direito, né? Eu Exato. tive meu direito de consumidor vilipendiado, onde eu vou, né? Então, cartório tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com o exercício da cidadania, né? Então, isso aqui que vocês estão fazendo é exercício de cidadania. E parabéns por isso. Ô, meu amigo, Muito obrigado, viu? meu João. Vou fazer uma ata notarial do que ele falou e vou botar impresso aqui, assim, ó, no cenário. Fazer um quadro. É isso aí. Obrigado, João. Seja sempre bem-vindo. Quando você quiser, as portas estarão abertas. Obrigado, meus amigos. Obrigado, gente. Fiquem Obrigado a todos.